Copa São Paulo de Futebol Júnior. Baquinho perde no Abreuzão para o Cruzeiro de Belo Horizonte por 2-0. Os 2 gols no primeiro tempo. Com isso, o Baquinho garantiu a classificação à próxima fase, com 2 vitórias e 1 derrota, mas ficou em segundo no grupo. Por isso, não vai jogar a próxima fase aqui em Marília. Vai para Assis para enfrentar Vossen ou Sport Recife. Tá aí então, 2-0 para o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Baquinho sai de Marília para a segunda fase da Copa São Paulo. A economia, a expectativa de todos é que a economia volte a crescer com o novo governo. Bem, sempre fica a dúvida, melhor investimento do seu dinheiro. Confira. Pagar as contas e ainda ter uma reserva no fim do mês. Poupar exige esforço e disciplina. Apertando daqui, apertando dali, às vezes você tem vontade de comprar alguma coisa, mas não pode. Fácil não é. A gente tem que ter um pouco mais de controle, focar um pouquinho e escolher, privilegiar só as coisas mais importantes. Aí a gente consegue guardar um pouquinho, né? A tarefa não é fácil, mas é possível. E é uma das prioridades financeiras para 2019. Mais da metade dos brasileiros quer juntar dinheiro esse ano. Com os reflexos da crise ainda rondando a economia, muitas pessoas têm mudado a forma de lidar com o orçamento familiar. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. As principais metas para 2019 são juntar dinheiro e sair do vermelho. O levantamento também revela que 7 em cada 10 entrevistados estão otimistas com o cenário econômico e 72% acreditam que sua vida financeira será melhor. Para os que querem e conseguem poupar, analistas de mercado orientam aplicar o dinheiro. A conhecida poupança não é vista como a melhor opção. Tesouro direto e outras modalidades de investimento podem ser tão seguras e mais rentáveis. Você pode ir em corretor de valores ou pode ir até no seu próprio banco, onde você tem conta corrente, onde você tem a sua poupança. O banco vai te oferecer uma aplicação que remunera até mais do que ela. Mas se você tem outras opções que rendem mais do que a poupança e tem garantias, não faz sentido você deixar seu dinheiro na poupança. Você está perdendo dinheiro. É importante, tem que pensar no futuro, né? Para ter um futuro mais tranquilo, sem muito aperto. Como a gente tem debatido aqui, é preciso planejamento. E os destaques no momento da economia. Novo presidente da Caixa nega aumento do juro de habitação no financiamento habitacional para a classe média. A Caixa reabre linhas de crédito imobiliário pró-cotistas com juros maiores. Venda de veículo deve crescer 12% em 2019, ou seja, a venda de cerca de 3 milhões de unidades. Em 2018, as vendas aumentaram 15% e a produção teve um crescimento de 7%. E já que estamos falando em veículo, venda de moto, crescimento de 10% em 2018. Foram vendidas quase 1 milhão de motos. Cesta básica tem alta de preço em todo o território nacional, segundo o DIEESE. E agora, vamos até Brasília. A posse dos novos presidentes da Caixa, Banco do Brasil e BNDES. São bancos importantíssimos para a nossa economia. Os 3 maiores bancos públicos do Brasil contam agora com novos comandos. Na Caixa Econômica Federal, assume Pedro Guimarães, doutor em economia pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, com 20 anos de experiência no mercado financeiro. Guimarães se comprometeu a pagar a dívida de 40 bilhões de reais que o banco tem com o governo federal em 4 anos. A gente tem várias maneiras de pagar. Uma delas é abrir o capital de empresas que são controladas pela Caixa. Quais são essas? A princípio, as operações de cartões, seguros, asset management e loterias.
Então, na verdade, eu tenho 4 anos para fazer esse pagamento e o farei. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social será comandado por Joaquim Levy. Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, Levy atuou no Fundo Monetário Internacional, foi vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e diretor financeiro do Banco Mundial. Joaquim Levy afirmou que vai usar da transparência para continuar fazendo as reformas que o BNDES necessita. Isso tem que mudar, tem que continuar mudando e nós temos que alcançar isso, também evitando o voluntarismo. A ferramenta para isso tem que ser a transparência, tem que ser a ética, tem que ser a responsabilidade, a responsabilização. Na presidência do Banco do Brasil, assume o economista Rubem Novaes, doutor pela Universidade de Chicago. Novaes já atuou no BNDES, foi presidente do Sebrae e professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele destacou a responsabilidade no comando do banco. Nós temos como princípio que a administração deve ser eficiente, transparente e honrada. Tenho certeza que com a equipe que estamos montando, esses objetivos serão plenamente cumpridos no Banco do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a necessidade de rever o papel desempenhado pelos bancos públicos. Segundo Guedes, há distorções na oferta de crédito estatal que deverão ser enfrentadas. Para o ministro, é preciso rever benefícios concedidos a alguns em prejuízo de milhões de brasileiros. O povo brasileiro que cansou de assistir esse desvirtuamento das funções públicas e, principalmente, no nosso caso específico aqui hoje, um desvirtuamento usando a máquina de crédito através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que as indicações feitas para o primeiro escalão do governo não tiveram interferência política e disse que os presidentes dos bancos terão liberdade para escolher os diretores das instituições. Bolsonaro reafirmou a necessidade de transparência em todos os atos e destacou a importância da economia para a melhoria da situação do país. Se a economia for bem, teremos mais empregos, o índice de violência diminuirá. Nós não podemos errar. Se nós errarmos, os senhores bem sabem quem poderá voltar. E as pessoas de bem, que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos ao longo dos últimos anos, não poderá se decepcionar conosco. E eu tenho certeza, com essa equipe econômica aqui, com a equipe de ministros aí na minha frente, os militares das Forças Armadas, que passam sim a ter o seu valor reconhecido no Brasil. Com essa grande equipe, nós poderemos colocar o Brasil em local de destaque que ele merece. É essa a expectativa realmente de todos. E começa desta quarta-feira a ser cumprido o calendário de pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Atenção para veículos com menos de 20 anos de fabricação. Então, desta quarta-feira, para quem tem veículo placa final 1, cota única, com desconto de 3%, ou a primeira parcela para quem tem a opção do parcelamento. Final 2, atenção, na quinta-feira, final 3 na sexta-feira, final 4, dia 14, final 5, dia 15, final meia dúzia, dia 16, final 7, 17, final 8, dia 18, final 9, dia 21, final 0, dia 22. Para carro, caminhonete, moto, ônibus, micro-ônibus. Os caminhões têm um calendário diferente, mas quem for pagar em cota única, agora também, atenção caminhoneiro, agora também em janeiro. Primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em março. O advogado especialista em trânsito, Carlos Roberto Gonçalves, fala sobre tecnicamente o que é o IPVA. Tecnicamente, o que é o IPVA? O IPVA é um imposto
que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotores. Então, aquele que é dono de um veículo automotor com menos de 21 anos de fabricação está sujeito ao pagamento anual do tributo. Do ano passado para esse ano, mudou alguma coisa? Além da redução, caiu o preço em 3,5% em média no estado de São Paulo? Correto. A legislação sofreu uma alteração. No que diz respeito ao IPVA, a alteração mais sensível se deu no que diz respeito ao critério de isenção, que até então só era permitido para pessoas portadoras de deficiência que fossem habilitadas, e aqueles que não eram habilitados, como autistas e outras patologias, não tinham direito à isenção. Houve uma alteração na norma de forma a permitir que todas as pessoas que fossem proprietárias do veículo, condutoras ou não, fizessem uso desse benefício, a isenção. Uma pena que nessa oportunidade o governo também deixou de corrigir uma outra injustiça, que é o teto do veículo passível de isenção, que permaneceu no limite de até R$70 mil, né? Então criou aí uma fórmula em que faz com que as montadoras encaixem os veículos nessa forma. E também um benefício também que houve foi uma diminuição, porque até então aquele que não pagava o tributo, ele estava sujeito a uma multa de igual valor do tributo, de 100%, e essa multa foi reduzida para 40%. Então, naqueles que inadimplirem, isso o IPVA vier a ser lançado em dívida ativa, está sujeito a uma multa de 40%. Bem, essa redução que aconteceu, em média 3,5% no estado de São Paulo, foi em razão da desvalorização do preço do veículo no mercado, é isso? Olha, no que diz respeito às alíquotas do tributo permaneceram inalteradas, ou seja, 3% para veículos movidos a álcool, 1,5% para caminhões, 2% para motociclo e 4% para os demais veículos. Essas alíquotas não houve alteração. O que houve foi com relação ao DPVAT, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, que em decorrência do aumento exponencial da frota e também uma restrição, um contingenciamento no pagamento da indenização, fez com que reduzisse os valores do seguro DPVAT em 63%. Então, a redução foi no seguro DPVAT. Bem, o DPVAT, o que é o DPVAT tecnicamente? Olha, o DPVAT ele é extremamente importante. Ele é o que segura as pessoas vitimadas por acidente de trânsito de vias terrestres. O nome seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Então, aquelas pessoas que se envolverem em acidente de trânsito em que resultar uma vítima fatal, morte ou uma invalidez permanente ou despesas médicas, terão direito a indenizações, né? No caso de invalidez permanente, até R$13.500, morte também até R$13.500 e despesas médicas no valor de até R$2.700. Agora, tecnicamente, por que uma redução no valor a ser pago do DPVAT de mais de 60%? Cai também a tabela, é importante comentar isso também, a tabela em benefício daquele que precisar do seguro obrigatório. O senhor comenta. Olha, não há, com relação aos percentuais a serem pagos, em virtude do sinistro, ou seja, quando são vitimadas, quando ocorre um acidente, os percentuais permanecem inalterados. O que ocorre é que a seguradora líder, né, que é a principal seguradora do consórcio DPVAT, que administra essa receita, ela tem sido muito criteriosa com o pagamento dessas indenizações. Então, há uma recusa ou uma dificuldade a mais, né? Tanto é verdade, Zé, que para a pessoa, quando ela discorda do valor da indenização ou quando ela pleiteia essa indenização, ele não pode ir direto para o judiciário. Ele precisa, em primeiro lugar, acionar a seguradora. E se porventura ele discordar desse valor, somente de forma subsidiária, depois de, uma vez tê-la acionada, que ele pode ir até o judiciário pleitear uma indenização complementar. Então, esse criteriosismo, esse rigor na concessão dos benefícios fez com que aumentasse o valor de reserva e, em efeito cascata, a diminuição desses valores. O DPVAT, ele tem que ser pago junto com o IPVA? Importantíssimo, uma pergunta muito inteligente e oportuna.
Porque o seguro DPVAT, ele não está vinculado ao IPVA, ou seja, a pessoa pode deixá-lo para pagá-lo junto com o licenciamento. Só que é um erro, né? Nós não recomendamos que isso seja feito. O seguro DPVAT, ele deve ser pago junto com o IPVA em janeiro, porque ele submete-se a um calendário civil, ou seja, de janeiro a dezembro. A seguradora, como vimos colocado, um dos óbitos que ela coloca, se é o dono do veículo que é vítima de um acidente, no qual o seguro DPVAT não está pago, ela cria uma dificuldade para esse proprietário. Ela não paga, ele vai ter que ir à justiça para poder ter direito a essa indenização. Então, para que não haja aborrecimentos, problemas, e a título de precaução e também em obediência ao que prevê a lei, o ideal, o correto é pagá-lo sim em janeiro junto com o IPVA. IPVA DPVAT. Mais algum destaque, doutor Carlos? Olha, é importantíssimo observar que a primeira parcela do IPVA deve ser paga até o seu vencimento, porque se não for paga, o proprietário ele perde o direito ao parcelamento, né? E é um tributo realmente, no caso de atraso, a mora é abusiva, 40% sobre o valor. Então não tem nada, né? Assim que tem um valor tão alto. Portanto, pagar o IPVA em seu vencimento é extremamente importante para não inviabilizar o licenciamento, pois vencido o licenciamento, caso o IPVA não esteja pago, a pessoa não vai conseguir regularizar seu veículo.